aí. Foi, né? Agora foi. Bom, então vou fazer a abertura aqui para vocês. Então, primeiramente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Semana Acadêmica da Escola Politécnica, né, a SAEP. É sempre bom lembrar que a SAEP é um evento feito por alunos e para alunos. E a gente quer agradecer de modo especial a presença de todos e pela Annelise, que ela veio compartilhar um pouco do conhecimento dela para nós hoje. E alguns avisos importantes antes que a gente comece a palestra é que a gente pede que todo mundo deixe os microfones mutados para que não dê interferências, né, enquanto a Annelise está falando. E para perguntas que tiverem, a Annelise ela falou que podem levantar a mão, não sei se todos sabem, mas no Teams tem uma opção de levantar a mão. Então, tem uma dúvida, pode clicar para levantar a mão. Ou se tem alguma timidez, não quer falar, pode mandar no chat que a gente pede daí para a Annelise e a gente lê daí para todo mundo. Fica bem tranquilo nessa parte de perguntas. E agora, focado mais para os alunos da graduação da Unicinos que querem as horas complementares, a gente vai passar um forms para confirmar a presença de vocês no evento. Mas é importante lembrar que só vai contar essas horas se vocês tiverem feito a inscrição do evento antes no site. Então, se vocês forem fazer a inscrição agora, não vai dar, porque já deu 8 horas e já está contando. Então, se vocês não fizerem agora para os próximos eventos, fiquem ligados nisso, que tem que ter inscrição antes e daí vir aqui também confirmar pelo Forms. Então, são 2 etapas para conseguir as horas. Mas, tirando isso, as apresentações são abertas para todos, só as horas complementares que fica para esse ponto. Acredito que seja isso dos avisos. Não sei se a Bruna tem mais uma coisa, acredito que não. Eu acho então que a Sofia quer falar alguma coisa? Rafael. Oi. Não, é que na verdade eu tinha me inscrito para outra palestra, para das 7h30. Uhum. E para essa eu não me inscrevi. Não dá mais tempo de pegar as horas? Não dá, mas o que tu pode fazer é pegar essa palestra das 7h30 que tu se inscreveu e registrar a presença no Forms dela. Então é como, por exemplo, tu se inscreveu nessa palestra que tu foi, tu pega o link do Forms daquela palestra, tu entra só para pegar esse Forms e tu bota que tu participou, mas daí tu participa dessa aqui. Mas para essa aqui em si tu não consegue, mas daí tu acaba aproveitando porque tu se inscreveu. Tá bom. Obrigada. A gente meio que burla, né? Mas de nada. E então, acho que a gente pode dar início agora sobre a palestra. Para quem não sabe, a palestra vai ser sobre os materiais metálicos e engenharia de superfície. Então, eu passo a palavra para a Annelise. Bom, estou compartilhando já, né? Sim, apareceu. Bom, então, boa noite, pessoal. Para mim é um enorme prazer estar aqui. Agradeço muito aí, Rafael, a Bruna, por esse convite. Participar dessa semana acadêmica aí da Escola Politécnica, realmente, para mim está sendo bem interessante conhecer pessoas novas. Já estou vendo aqui 52 pessoas aí. Puxa, olha, muito obrigada, tá? Meu nome é Annelise Ziman, eu sou engenheira mecânica, tenho mestrado e doutorado na área de engenharia de materiais. Eu trabalho numa empresa que se chama Tecmetal, ela é uma empresa que existe desde 1991, então já são 30 anos. É uma empresa de consultoria, mas que tem laboratórios. Então, nós temos laboratórios de ensaios mecânicos, ensaios metalográficos, análises químicas e análises e ensaios de corrosão. Então, nós somos acreditados... desculpa aqui, que deu um negócio aqui, tirar meu celular daqui. Desculpa. Nós somos acreditados pela ISO 17025 e também somos uma empresa que tem certificação ISO 9001. Tá? Nós temos cerca de 20 funcionários e depois, se vocês quiserem entrar lá no site, dar uma olhada. E nós, em tempos que não são de pandemia, nós aceitamos alguns estagiários, inclusive vindos de outros estados, né? Então, a gente tem vários estagiários que já vieram lá do Rio Grande do Norte, de Santa Catarina, e gente até de fora do Brasil
já veio fazer estágio com a gente. Nós somos uma empresa pequena, mas nós fazemos um trabalho bem interessante para quem é da área de... quem está interessado na parte de engenharia de materiais. Bom, eu também, em 2016, eu resolvi, pensando já na aposentadoria, eu pensei, poxa, eu tenho que deixar alguma coisa aí para esse pessoal jovem. Aí eu montei uma empresa que se chama Materials Life. Essa empresa, ela é dedicada a disseminar informação na área de engenharia de materiais, e nós temos um site, que é o www.materials.life, que é um banco de imagens. Na verdade, não apenas imagens, mas são cases, principalmente de falhas, onde a gente traz toda a parte de análise microestrutural, avaliações de danos nos materiais, então tem a parte toda de fraturas, corrosão, desgaste, falhas em alta temperatura, falhas em baixa temperatura. Então, é um banco de dados, e ele está sendo, mensalmente, ele está sendo alimentado, né? Então, nós hoje já temos mais de 150 cases e 2.000 e tantas imagens, e é gratuito, né? E nós temos também o canal do YouTube, que a gente coloca todos os cursos e palestras. Essa, por exemplo, depois da gente dar uma editadinha, a gente vai colocar lá também, se vocês deixarem também, né, Rafael? Porque, assim como eu tenho que autorizar, vocês também têm, né? Então, e hoje a gente vai conversar, então, um pouquinho sobre os materiais metálicos e a engenharia de superfície. Então, o que é isso? Quando a gente pensar que a gente tem um material... Deixa eu botar uma ponta. Tá. Então, quando a gente pensa que você precisa ter propriedades para um material, muitas vezes essas propriedades, elas não necessariamente são propriedades mecânicas somente, elas podem ser outras propriedades relacionadas com a resistência ao desgaste, com a resistência à corrosão, propriedades bem ligadas com características do material frente a uma condição de superfície, ambientes, contatos, fricções, e muitas vezes a gente precisa que o material ele tenha uma determinada característica na superfície, e essa característica é diferente da característica que ele tem no núcleo ou no substrato dele. Então, esse termo, Surface Engineering, ele é um termo utilizado para toda essa atividade multidisciplinar de conferir propriedades específicas para a superfície, buscando melhorar ou a função ou a operacionalidade daquele componente. E a gente tem, então, vários tipos de tratamentos de superfície que são realizados. São tratamentos térmicos, tratamentos químicos, tratamentos mecânicos, que são realizados com o objetivo de dar determinadas propriedades específicas para a superfície dos materiais. Propriedades que são diferentes daquelas propriedades do núcleo, ou do material de base, ou do substrato. E a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente tem um equipamento, um componente, uma válvula, para qualquer tipo de condição na área de engenharia. Então, você está na área de óleo e gás, está numa siderúrgica, numa automobilística, numa área nuclear, você sempre tem, para qualquer tipo de componente, estrutura, tubulação, você sempre tem um projeto, e nesse projeto você coloca todas as características que você precisa ter em relação ao seu componente, e essas características a gente vai ver estão relacionadas com um material, com uma configuração geométrica e com um nível de integridade que a gente precisa. A integridade ela está muito relacionada com um material ele ter a funcionalidade para o que ele vai enxergar pela frente e ele não ter defeitos internos. Então, a gente tem que
pensar que quando a gente quer um material íntegro, é um material que ele vai conseguir atender a todas as solicitações que vão ser impostas a ele durante uma operação, mas não só uma operação. Ele vai ser fabricado e vai ser testado também. Muitas vezes ele vai ser transportado, ele vai ser montado. Então, dentro de um projeto, a gente tem que colocar todos os requisitos que aquele componente, naquele material, naquela configuração geométrica, ele vai precisar ter na hora que ele vai viver o resto da vida dele, seja ainda durante uma fabricação, seja durante montagem, teste, transporte, até que ele vai operar. Então, o que a gente tem? A gente tem que, quando eu vou colocar um equipamento, ou um componente, ou uma estrutura, ou uma tubulação, eu vou colocar em operação, existem 3 tipos de solicitações básicas relacionadas com o material, que são aonde que eles vão estar em termos ambientais. Quais são as temperaturas que a gente vai expor aquele material? A que temperaturas? Temperaturas altas, temperaturas baixas? Que tipo de solicitação mecânica a gente vai impor ao material? É um carregamento estático? É uma pressão? É um peso? É um carregamento dinâmico? É um carregamento cíclico? Então, essas características aqui, essas condições na operação que um material ele vai precisar resistir, elas vão dar para a gente as propriedades que o material vai precisar ter. E a gente tem, então, que dentro dessas premissas de atendimento a essas solicitações, a gente vai definir qual é o material. Então, a gente vai aqui no projeto, vai definir o material que ele vai ter que resistir a todas essas condições. Óbvio que ele também vai ter que resistir a essas condições aqui. Mas depois que ele entrar em operação, ele tem que permanecer íntegro até o final da vida dele. Então, a maior parte do tempo, ele vai estar sujeito às condições de operação. E aí a gente tem também o seguinte, eu tenho no projeto, todo projeto minimamente de engenharia, ele tem uma especificação de material, ele tem um desenho que mostra qual é a configuração geométrica e ele tem um plano de qualidade. O plano de qualidade é o que vai me dizer se tem que fazer um ultrassom, tem que fazer uma inspeção visual, uma partícula magnética. Isso aí todos são ensaios não destrutivos que vão dizer se aquele material vai ter a necessária integridade para ele resistir a essas condições que estão sendo impostas aqui. E a integridade está ligada, então, com a ausência de defeitos e com o material ter as propriedades que ele precisa para ele resistir a essas condições aqui. E aí a gente tem o seguinte, bom, na hora que eu vou fabricar, então, quando eu vou fabricar, eu tenho todas as minhas tecnologias de fabricação e de inspeção, e eu vou precisar pensar nisso especificamente, quando a gente fala de engenharia de superfície, eu vou ter que pensar nisso numa combinação entre o que é um substrato e o que é a superfície do material, seja com um tratamento mecânico, com um tratamento térmico, com um revestimento. Então, eu vou precisar que isso tudo aqui seja muito bem pensado, muito bem trabalhado, para que eu possa ter um material íntegro até o final da vida. E existe um conceito, que é o conceito do Life Cycle Cost, que é o conceito do custo do ciclo de vida. Porque muitas vezes o pessoal pensa, poxa, eu vou usar, para que eu vou usar um aço inox? Eu posso usar um aço carbono e botar uma pintura nele, por exemplo, e aí tá bom, porque ele vai resistir àquele ambiente, basta eu pintar. Mas muitas vezes, naquele ciclo de vida, uma pintura pode ter uma duração muito pequena, e aí você tem que renovar essa pintura a cada tantos anos. Muitas vezes você pode precisar, ou você pode ser mais barato para você não ter todo um custo operacional.
Então, o custo operacional, que é esse OPEX, é o custo que você tem na hora que você coloca um equipamento em operação e você precisa, de alguma forma, ou ter uma parada, que muitas vezes é uma parada programada, mas muitas vezes é uma parada imprevista, porque aconteceu uma falha. E quando acontece uma falha, numa parada imprevista, você tem um lucro cessante. E muitas vezes, só esse custo OPEX num lucro cessante de uma falha, ele pode ser muitas vezes maior do que o custo que você tem a mais de ter utilizado um material que seja mais adequado aqui. Então, o custo do ciclo de vida é o custo do capital investido, que é o CAPEX, mais o custo de tudo que você fizer em operação, que é o OPEX. Então, você tem que buscar o menor custo do ciclo de vida. E, com certeza, o material adequado é aquele que vai manter as propriedades durante toda a vida útil no menor custo. Então, custo também faz parte de seleção de materiais, e é muito importante isso. E agora, pensando na superfície. Então, quando a gente tem um material que ele tem uma superfície exposta, existem várias condições que a gente vai impor especificamente aquela superfície e a gente vai precisar que o material tenha uma determinada característica. Quais são? Por exemplo, eu tenho ambientes agressivos. Esses ambientes tanto podem ser fluidos, como podem ser partículas, por exemplo, dentro desse ambiente. Então, pode ser um ambiente mais corrosivo ou um ambiente que pode causar desgastes. Então, eu estou ligada aqui com atender a vida útil do material, ele dentro de um ambiente agressivo. Nesse ambiente, a gente pode ter um ambiente gasoso, a gente pode ter um ambiente aquoso. Então, a gente vê que aqui são diferentes tipos de solicitações que a gente vai impor. E eu posso falar de alguma coisa que está quente, ou eu posso falar de uma condição operacional que está gelada, por exemplo. Então, e eu posso ter no ambiente partículas que sejam partículas mais duras, partículas macias, tanto as partículas como os fluidos, eles podem estar nesse ambiente e eles podem passar aqui na superfície do material metálico com uma determinada velocidade ou com determinado ângulo de ataque. A gente vai ver que essas condições todas, que são às vezes muito específicas para aquela condição que eu vou colocar o material, essas condições vão me dizer alguns tipos de danos comuns que vão acontecer no material metálico, caso ele não esteja preparado para resistir. Além disso, eu posso ter um material que esteja em contato com outro material metálico. Por exemplo, se eu tiver um cilindro que está em contato com um pistão, se eu tiver uma engrenagem, um engrenamento que está acontecendo ali, são dois materiais metálicos que estão em contato. E esse contato, ele pode ser um contato num ponto só, por exemplo, numa engrenagem, a gente tem um contato num ponto, ou ele pode ser um contato numa área, se eu tiver algum deslizamento, por exemplo. No próprio contato, você pode ter uma área, não só um ponto, mas você pode ter uma área. E isso vai ser importante, por quê? Porque vão ter vários tipos de tratamentos que eu faço na superfície, que eles podem ser adequados para a área, mas eles podem não ser adequados para ponto, um ponto. De repente é muito fininho, num ponto eu posso amassar e não ter a necessária resistência que eu preciso nessa condição metal com metal. Eu posso ter ainda, nessa condição metal-metal, um movimento relativo, que pode ser um movimento relativo de lubrificado ou não lubrificado. Tem muitas condições onde você vai trabalhar com metal lubrificado. E você pode ter condições onde você está numa condição não lubrificada. E você pode ainda estar pensando que você tem um movimento relativo de pequena amplitude, como, por exemplo, uma vibração. Você tem dois materiais juntos e tem uma vibração. Essa vibração ela pode criar uma condição de pequena amplitude de movimento, e eu posso ter também grandes amplitudes de movimento. Será que faz diferença? Faz toda a diferença. Os tipos de danos que você tem
para cada uma dessas diferentes condições, ele vai te dar um tipo de dano diferente e o tipo de dano vai te dar uma característica de um requisito que você tem que ter para o material diferente. Além disso, eu posso ter um material que está simplesmente apoiado no outro, mas eu posso ter, por exemplo, um triturador que eu estou forçando um contra o outro. Então, eu também posso ter essa coisa de não ter pressão ou eu ter uma pressão forte. Então, essas são todas as condições que eu vou submeter o material a uma condição muito específica relacionada à superfície do material. E aí, vamos começar já com uma primeira aplicação, que é, por exemplo, essas palhetas de turbina a gás. Então, são turbinas de alta pressão a gás. Aí você vê aqui HP1 e HP2. Então, esses são os discos de alta pressão, de high pressure. E aqui você vê as temperaturas que você tem, por exemplo, nessas palhetas de turbina. Então, você vê que são materiais que trabalham aqui 875 graus, né? Então, quais são os materiais que vão resistir a temperaturas tão elevadas? Essas palhetas, como elas também precisam ter muito alta resistência mecânica, porque ela é que vai girar aquele rotor ali. Então, essas palhetas aí, elas têm que, elas não podem dobrar, elas não podem quebrar, elas não podem curvar, então elas também têm que ter alta resistência mecânica. Então, são normalmente superligas de níquel que trabalham em alta temperatura. Mas, como as temperaturas são muito altas, o que o pessoal faz normalmente é aplicar um revestimento que também é um revestimento barreira térmica. Então, esse revestimento refratário, ele é uma barreira térmica e ele também aumenta a resistência à oxidação, à quente, e aos gases que batem ali e causam uma erosão no material. Então, você vê, e o mais interessante é que o revestimento para essas palhetas de superligas de níquel é um revestimento onde você faz, na verdade, como se fosse uma cementação, é um pack cementation, você bota num ambiente onde você vai ter a difusão de um elemento, e o mais incrível é que esse elemento é o alumínio. Então, você vê, ele vai formar ali o níquel aluminide, que é um revestimento que forma por difusão, porque você botou em alta temperatura e criou uma camada por difusão, e aí você vê, poxa, o alumínio funde a 600 graus, mas ele vai resistir lá, criando uma liga refratária, ele vai resistir a quase 900 graus. Então, você vê, essa é uma aplicação, por exemplo, de um revestimento na superfície. E aqui está mostrando, né? Quando você tem o revestimento e quando você não tem o revestimento. Fala, Amanda, pode falar. Essa difusão do alumínio, ela acontece já durante a aplicação da turbina ou na aplicação do revestimento? Não, então, esses são processos fabris que você vai utilizar para fabricar as palhetas. Então, elas entram em operação já com o revestimento. Mas essa pergunta foi legal, porque muitas vezes o pessoal, lá pelo meio da vida, eles veem que está começando a dar algum problema, eles vão e fazem um reparo, porque essas palhetas, elas encaixam, né? Então, ele pode tirar a palheta e mandar dar o revestimento. O revestimento, ele é feito, obviamente, numa outra fábrica que faz revestimentos, tá? Sim. Mais uma. Como é aplicado esse revestimento? Então, ele é um revestimento. Vocês já estudaram alguma coisa sobre a cementação que é feita? Cementação numa caixa fechada, que você bota o carbono no material. Vocês já olharam essa coisa? Porque é parecida com essa. É esse que eles chamam de pack cementation. Ele bota um pó e bota ela dentro, e aí bota em alta temperatura numa caixa fechada. E aí aquele contato do material com uma caixa fechada vai criando um vapor lá dentro, uma pressão,
e aí ele vai criando essa difusão, né? É uma difusão que cria por conta de você ter realmente um gradiente de concentração química. E aí ele vai formando a liga entre o níquel e o alumínio. Entendido? Entendido, obrigada. Então, esse é um caso, por exemplo, do níquel aluminide, que é um revestimento refratário que se aplica em algumas palhetas de turbina a gás, por exemplo, que vão trabalhar em alta temperatura. Agora, eu trouxe um outro caso aqui, que é um caso bem interessante. Esse aqui é um aparelho de pressão, né, um instrumento de pressão, ele vai medir a pressão, só que ele, você tem numa tubulação, por exemplo, um fluido que é corrosivo, e você quer medir a pressão, você tem um transmissor aqui e um diafragma. Esse diafragma é uma chapinha corrugada, que ela tem um efeito mola ali, e justamente quando ela vai estender para um lado ou para o outro, você vai ter os sensores ali que você vai saber qual é a pressão que está fazendo a força ali naquele diafragma. Só que tem alguns fluidos que eles são, como por exemplo com o hidrogênio ele é um átomo muito pequenininho, né? E ele, quando ele está em ambientes, por exemplo, H2, você não tem o átomo sozinho, ele é a molécula. Mas aquela molécula com alta pressão, ela encontra uma superfície e acontece uma dissociação. E aí você vai enchendo a superfície do material de átomos, porque o H2 vai dissociar e vai formar Hs ali, e você vai criar uma concentração maior de hidrogênio, e a tendência do hidrogênio é penetrar. E o que acontece? Se você penetra com o hidrogênio, ele vai... eu acho que tem algum aberto aí. Oi. Desculpa aí. Estava dando uma interferência aqui. Então, o que você tem? Você tem aqui um ambiente e aqui um diafragma, né? Esse diafragma, normalmente, ele tem que ser de um material resistente à corrosão e ele tem que ter uma alta resistência mecânica, ele é encruado, ele tem um efeito mola. O efeito mola é justamente porque você empurra, ele volta, né? E aí, você, quando ele distende para um lado, você vai ter aqui um sensor que você consegue saber quanto que você tem de pressão desse lado. Esse lado aqui é um fluido não corrosivo, esse lado é o fluido corrosivo. O que acontece? Normalmente, esses diafragmas, eles são, por exemplo, a Asteló é uma liga de níquel. Mas o mais incrível que eu acho é quando você tem o hidrogênio, e aí o hidrogênio, como ele é um átomo muito pequenininho, quando você tem um ambiente com H2, e esse ambiente com H2, ele vai fazer uma pressão forte naquela superfície, o hidrogênio vai penetrar no material. Quando ele penetra no material, eu não sei se vocês já estudaram lá o hidrogênio, mas o hidrogênio migra no material, ele difunde, ele permeia. Óbvio que depende do coeficiente de difusão do material. Mas ele, mesmo que ele vá devagarzinho, ele vai penetrando. Ele penetra por um lado e sai pelo outro lado. Então, você imagina o que acontece com um medidor de pressão, onde passa o hidrogênio e ele começa a sair do outro lado, né? A sua medida acaba não sendo uma medida real. Então, uma das coisas que o pessoal faz é que o material mais resistente à penetração do hidrogênio é o ouro. Então, o pessoal pega um diafragma desses, normalmente no aço inox 316, e eles aplicam uma camada com 25 microns de ouro na superfície. E aquele ouro, ele impermeabiliza e não deixa o hidrogênio passar. Então, você vê, é uma condição onde você tem um diafragma de um aço inoxidável que ele recebe um revestimento de ouro para impermeabilizar e não deixar passar o hidrogênio. Murilo, pode perguntar. Professor, não é uma pergunta, na verdade, é uma pergunta. Não era para estar apresentando sua tela aí para gente? Não está apresentando? Aqui está aparecendo, Murilo. Está apresentando. Não Deixa tá sair e entra de novo.
Hein? Ah, tá, beleza. Vou fazer aqui. De repente deu uma Acho que é bugada. só para mim, então tá. É. Ui. Desculpa, pessoal. Murilo, você me deu até um frio aqui, já pensou? Eu estou falando um monte de coisa, vocês não estão nem vendo a tela já? Não, estamos sim. Tá, então tá tranquilo. Então, esse aí é uma outra característica. Você tem um revestimento que você vai conferir à superfície uma impermeabilidade para o hidrogênio, que é aquele átomo menorzinho e que ele consegue migrar na maioria dos materiais e que fragiliza muitos materiais. Tá? Óbvio que ele não vai fragilizar uma liga austenítica ou um níquel ou um aço inox austenítico, mas ele consegue passar e sair do outro lado. E aí, com isso, você deixa de ter aquela condição do material ele tá fazendo a medida que ele tem que fazer, que é medir a pressão ali. E aí a gente vê o seguinte, bom, então, quais são as propriedades dos componentes que podem realmente ser modificadas pela característica da superfície? Fala, Wesley. Oi, tudo bom? É só uma dúvida, no caso, chega a ser posso dizer, esse hidrogênio que ele chega a atravessar, chegaria a ser uma quantidade que fizesse uma diferença gritante, assim, na medida da pressão, ou seria algo bem irrisório, assim? Então, você tem que pensar o que eu mostrei lá, que quando você coloca um equipamento em operação, ele tem que resistir até o final da vida dele. Se você observar a vida útil de um equipamento, né, ela pode, numa linha, né, numa tubulação, ela pode ser 20 anos, 25 anos, mas ela pode ser 5 anos, então isso tudo depende, mas na hora que um equipamento ele perde a precisão dele, e a precisão dele está relacionada com uma condição que ele vai acumulando um hidrogênio ali, como é que você vai saber se a sua medida está certa ou errada, né? Então, você não pode, né? Você não sabe em que momento que vai começar a não medir mais. Você não sabe, então... Eu imaginei, na verdade, que fosse algo mais linear, assim, por exemplo, 0,1% da medida vai estar alterada por conta dos hidrogênios que vão estar passando, algo do tipo. Mas qualquer que fosse algo... Não, eu concordo contigo, né? Se fosse alguma coisa que você pudesse calibrar e você soubesse, então, os primeiros 5 anos, aí é aquele negócio do life cycle cost, né? Então, eu vou contar que daqui a 5 anos eu vou trocar aquele transmissor, né? Aquele pressostato, por exemplo, né? Então, mas é isso. Você pode ter, sim, um life cycle cost. Só que, nesse caso aqui, o pessoal enxergou que esses 25 microns em cima de um diafragma fazia o hidrogênio não penetrar mais. Né? Então, perfeito. É realmente uma solução muito melhor, só queria tirar essa dúvida mesmo. Obrigado. Ótimo. Então, quais são as propriedades que os componentes, quais são as propriedades que você pode mudar na superfície do material? Então, tá lá. Eu tenho lá o meu projeto, a minha fabricação, o teste e a operação, sendo que, se a gente pensar, essa operação é a maior parte do tempo, aonde eu estou colocando material em diferentes ambientes, diferentes temperaturas e diferentes esforços. Quando a gente pensa na propriedade de resistência mecânica do material, tensão limite de escoamento, tensão limite de resistência, essa é uma propriedade que não... Oi? Deu um eco aí, desculpa aí. Tá. Então, quando eu penso na resistência mecânica do material, a capacidade do material resistir a um carregamento, a capacidade do material resistir a uma flexão, né, ou a resistir a uma pressão, essa é uma propriedade que ela acaba que ela tem que estar mais ou menos no material de uma forma geral.
Então, essas propriedades mecânicas de resistência mecânica e de tenacidade são propriedades que normalmente eu preciso no componente como um todo. A tenacidade, por exemplo, a gente vai ver que mesmo quando eu pego e faço um endurecimento superficial, que eu levo o material para ter 60 Rockwell C na superfície, eu posso ter um material no meio dele com 20 Rockwell C. Então, eu posso ter um material que ele vai conseguir ter aquela capacidade de acomodar uma tensão, acomodar um concentrador de tensão, que isso é a tenacidade. Então, essas propriedades, resistência mecânica e tenacidade, normalmente elas não são propriedades específicas na superfície, elas são propriedades do material como um todo. A propriedade de resistência ao calor, né? Então, quando o material ele é colocado em alta temperatura, o que acontece é que a alta temperatura favorece muito a difusão, né? Então, a tendência dos materiais em alta temperatura é eles irem tendo alguma degradação. Eu vi lá que eu posso colocar um revestimento barreira térmica. Agora, a maioria das propriedades de resistência ao calor, elas são obtidas através da composição química do material em si, onde eu vou atrasar a difusão. Então, eu vou colocar elementos de liga, como cromo, molibdênio, vanádio, que eu vou fazer o material ter menos degradação ao longo do tempo em alta temperatura. Então, essas propriedades aqui, elas estão muito ligadas, óbvio, que com a composição química dos materiais e com o processamento dos materiais, mas de uma forma geral, né? Daquele material que é o núcleo, que é o substrato, que é o metal base. Agora, quando eu vou para as características de superfície, eu vou realmente buscar uma resistência à corrosão, eu vou buscar uma resistência ao desgaste e uma coisa que mecanicamente a gente tem que pensar é que a resistência à fadiga ou a resistência ao carregamento cíclico é um fenômeno muito ligado com a superfície dos materiais, com os concentradores de tensão, com as tensões residuais. Então, eu também vou ter muitos tratamentos que eu faço na superfície para melhorar a resistência à fadiga. Então, normalmente o que eu tenho é isso. Eu quero melhorar a resistência à corrosão, eu quero melhorar a resistência ao desgaste, buscando resistir aos ambientes. E eu quero melhorar a resistência à fadiga, buscando resistir aos esforços cíclicos, aos carregamentos cíclicos. E aí eu tenho lá, começando, vamos pensar como eu vou resistir a um ambiente corrosivo. E eu posso ter, para resistir a um ambiente corrosivo, eu posso, por exemplo, usar um aço inoxidável, eu posso usar uma liga de titânio, se eu vou botar no mar, eu posso usar uma liga de níquel para alguns ambientes em plantas químicas, que sejam alta agressividade. Então, eu posso ter um material que ele é totalmente resistente. Mesmo para os materiais totalmente resistentes, a principal característica de um material resistente à corrosão é a passivação. Então, a maioria, poucos são os materiais que já são naturalmente resistentes, como o ouro, por exemplo. A maioria dos materiais, dos aços inoxidáveis, as ligas de titânio, elas normalmente precisam alguma passivação. Então, você tem tratamentos químicos que fazem isso, tá? Você vai tratar quimicamente para obter essa passivação, e essa passivação ela não pode ser perdida ao longo da vida do material. Então, ao longo da vida, muitas vezes você tem que parar um equipamento e fazer uma repassivação nele, para que ele tenha uma resistência à corrosão alta. Mas, além disso, você pode ter, por exemplo, um material que ele vai ser inoxidável, ou vai ser um CRA. CRA é um Corrosion Resistant Alloy. Ele pode ser um CRA só na superfície. Se você, por exemplo, fizer um CLED. O CLED é você colocar um material resistente à corrosão na superfície e ter todo um material base embaixo, de uma liga mais barata, aço carbono, aço baixa liga, e você colocar um material resistente à corrosão só na superfície. O CLED, a característica dos cladeados é ter ligação metalúrgica. Você pode botar também um liner, tá? O liner não tem ligação metalúrgica nenhuma, você bota um material ali, mas você não, a ligação ali, você só coloca ele em cima
e prende ali nas bordas, mas é uma ligação mecânica, não é uma ligação metalúrgica. A ligação metalúrgica é quando você efetivamente vai soldar o material, tá? Então, eu tenho, para resistir a esses ambientes, muitas vezes eu coloco lá um cladding. Ou eu posso colocar um revestimento que seja uma barreira física. A barreira física, por exemplo, são todas as pinturas que a gente tem. Eu posso botar revestimentos metálicos no material. Eu posso botar um revestimento que seja mais nobre, e ele tem que ser um revestimento bem íntegro, ou eu posso colocar um revestimento que seja menos nobre e ele dá uma proteção catódica, porque quando eu pego, por exemplo, o aço, se eu colocar um revestimento aqui em cima de níquel, o níquel é mais nobre do que o aço. O revestimento de níquel vai ter que ser totalmente íntegro para que aquele aço não sofra corrosão. Porque se eu tiver uma falhazinha, ele vai sofrer corrosão. Assim como se eu colocar uma pintura. Se eu botar um revestimento orgânico ali em cima, ele pode romper o revestimento, ele vai corroer. Já se eu colocar um galvanizado, por exemplo, eu colocar um termospray de alumínio, por exemplo, são esses materiais que são menos nobres do que o ferro. Nesses materiais aí, o que acontece? Você coloca um revestimento na superfície, aplica um selante, aquele revestimento, enquanto tiver aquele selante, que é um polímero, ele vai dar uma barreira física. Na hora que você perder aquele selante, ele vai, então, num ambiente mais úmido, por exemplo, você vai ter aquele zinco protegendo o substrato. Então, esses são os revestimentos que te conferem proteção catódica. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem ou os materiais resistentes, inoxidáveis, ligas resistentes à corrosão, que podem ser integrais, que aí não é uma questão de superfície, ou eles podem estar só na superfície num cladding. Eu posso ter os revestimentos barreira física, do tipo revestimentos metálicos, revestimentos orgânicos, e eles podem, se eles são barreira física, a barreira for rompida, eles vão ter corrosão. Ou eu posso ter um revestimento tipo proteção catódica, onde ele inicialmente pode dar uma barreira física, porque eu vou colocar um selante em cima, mas assim que aquele selante for perdido, eu vou ter, então, o próprio revestimento sendo um sacrifício para proteger todo o material. E eu tenho também os fosfatos. Um fosfato, na verdade, quando eu faço um banho de fosfato, um fosfato é uma conversão inorgânica ali. Então, eu deposito fosfato, só que o fosfato não vai dar nenhuma proteção contra a corrosão. O que eu tenho que fazer é que o fosfato vai me dar uma rugosidade tal que aí eu vou passar um óleo em cima, e é o óleo, o fosfato oleado é uma das formas que você tem de proteger contra a corrosão. Tá? E aí eu trouxe para vocês verem aqui, por exemplo, o que é um cladding. Né? Então, essa aqui é uma válvula. Ela é uma válvula de aço baixa liga, onde ela foi totalmente revestida internamente com o Inconel 625, que é uma liga de níquel. Então, aqui está mostrando como é que é. É uma solda que vai revestindo, 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 tá vendo? Nesse caso aqui é uma solda TIG, que a gente tem o eletrodo de tungstênio, e o arame vem saindo por aqui e vai tendo um revestimento em toda a superfície, até que você preenche tudo. Mas eu posso também ter aqui, por exemplo, como se eu colocasse uma luva ali, né, no material, mas eu tenho que dar uma pressão para eu ter a ligação metalúrgica. Se eu não der ou uma pressão, ou se eu não fizer uma laminação ou uma construção, eu não vou conseguir o material soldado. Eu posso ter só um liner, por exemplo, botar uma luva aqui, e sem ter ligação metalúrgica seria o liner. E aqui tem o cladding por explosão, por exemplo. Eu tenho uma chapa e eu vou cladear um material explodindo um material em cima do outro ali. Então, eu boto uma chapa grande de aço carbono, posso botar uma chapinha de aço inox, por exemplo, boto o explosivo em cima e crio uma frente de explosão. Aquela frente de explosão empurra a chapa uma em cima da outra, e aí eu vou ter uma chapa cladeada, e essa chapa cladeada depois ela pode ser calandrada para formar, por exemplo, uma esfera, um vaso de expressão, uma torre. Esses são os cladeados, tá?
Eu vou ter só um pedacinho de material resistente à corrosão na superfície e o resto vai ser do material de menor custo, tá? Então, esses são os revestimentos que são feitos por soldagem, tá? Aí, agora eu tenho os revestimentos orgânicos, que são as pinturas, os coatings. O mais importante de um coating é que quando você faz uma pintura externa, você acaba tendo uma visibilidade boa para saber se a pintura está sofrendo algum dano, se ela está começando a destacar, porque as pinturas, elas ali, sendo polímeros, se elas sofrem radiação, se elas sofrem temperaturas, se elas sofrem calor, você pode ter vários tipos de degradação para os materiais não metálicos, né? Então, você acaba tendo facilmente uma visibilidade do que está acontecendo. O problema é quando você coloca coatings internos. Então, você bota um coating dentro de uma tubulação, dentro de uma válvula, dentro de uma linha, e aí você acaba tendo que ter todas as suas interfaces até onde o seu fluido, que você quer proteger o seu material daquele fluido corrosivo, até onde aquele fluido pode molhar. Então, você tem que fazer um revestimento que ele vá até aqui uma região que veda. Porque se ele parar aqui no meio, você vai criar uma interface e você vai acabar tendo um processo corrosivo. Por quê? Porque o coating, ele é uma barreira física. Na hora que aquela barreira física ela é destruída, o seu material vai sofrer corrosão. Então, a gente tem lá, olha, aqui, por exemplo, foi uma válvula, né, de água do mar, que ela era revestida internamente com uma pintura, mas o que acontece? Numa válvula, muitas vezes, numa linha, numa tubulação, você tem um fluxo do seu fluido interno mais ou menos laminar ali, um fluxo mais arrumadinho. Na hora que entra numa válvula, você acaba tendo algumas turbulências. E quando você pega fluidos e os fluidos começam a bater na superfície, causando um certo impingement na superfície, você acaba tendo o seu revestimento, ele pode sofrer uma degradação, ele pode soltar, ele pode permear também uma região, muitas vezes no interno de válvula é difícil você pintar. Como você vai pintar lá dentro, como você vai passar um Holiday Detector, que é um equipamento para ver se você tem alguma falhazinha na pintura, né? Algum poro que ficou, alguma coisa, basta você ter algumas pequenas entradas de fluido e o seu revestimento começa a se soltar. Então, revestimentos barreira física, do tipo coatings, pinturas, precisam, primeiro, ser muito bem aplicados, você tem que ter controles de qualidade muito bons, você tem muitas vezes várias camadas que você vai depositar, você tem que ter uma superfície muito limpa na hora que você vai depositar, você não pode estar com umidade alta, então tudo isso vai influenciar na sua qualidade e na sua adequação de utilizar um revestimento tipo barreira física coating. Por exemplo, nesse outro aqui, essa é uma tubulação e tem um flange aqui. O que acontece? O método de fabricação desse flange, então você vê o tubo e o flange. Aqui é a parede do tubo, então aqui é o interno do tubo, a parede do tubo e o flange. E aí então você vê como se aqui está interno do tubo e a face, essa face, o interno e a face. Aqui o interno, a face. Então o que acontece? Como você essa construção aqui, ela foi feita com uma solda que não tem uma fusão completa, e como essa tubulação ela estava na saída de uma bomba, e a saída da bomba, a bomba é um equipamento rotativo e ela pode sofrer vibrações. Então, você acaba colocando um revestimento numa condição onde o revestimento ele não vai resistir àquela condição. E ele não vai resistir por quê? Porque o revestimento não tem a mesma capacidade do material de acomodar aquele deslocamento, e aí ele rompe. Na hora que rompe, o que você vê realmente é o processo corrosivo, que é esse processo corrosivo aqui, e aí você acabou, né? Daqui a pouco está tudo vazando. Então, é muito importante entender que quando você tem uma barreira física,
você tem que colocar um revestimento barreira física, um coating, numa condição onde você vai ter a integridade daquele coating, tá? Outro revestimento, esses aqui agora já são do tipo proteção catódica. Então, esses aqui são até, eu coloquei interessante aqui para vocês saberem, porque, por exemplo, o zinco, ele é um material menos nobre do que o ferro. Então, se você colocar um revestimento de zinco em cima do ferro, você vai ter o quê? Você vai ter que qualquer pequena ruptura aqui do seu revestimento, você vai expor o ferro, mas o zinco, como ele é um material que pode se sacrificar pelo ferro, porque ele tem um potencial mais eletronegativo, então ele vai se consumir primeiro e vai procurar proteger o ferro. O que vai acontecer? Dependendo da quantidade de zinco que você colocar, você vai ter uma maior proteção ou menor proteção. Então, você vê, esse processo aqui é um processo eletrolítico, uma zincagem eletrolítica. Botou 12 microns de espessura. Isso aqui são metalografias, tá? Então, aqui você está vendo, é um corte, uma seção em corte da superfície. Aqui fora é a superfície, aqui é o revestimento, aqui embaixo é o substrato de aço. Aqui, você já vê que esse aqui já é um galvanizado, que é esse zincado a fogo, que é você bota o material num banho de zinco, porque o zinco funde em baixa temperatura. E aí você vai criando aqui uma liga do zinco com ferro e depois você vai depositando aqui esse zinco, ele vai crescendo aqui, ele vai se solidificando aqui. Esse galvanizado aqui, ele já tem 200 microns de espessura. Então, você vê aqui, olha, você ter uma quantidade de zinco aqui muito menor que a quantidade de zinco aqui. Sendo que, se você fizer uma aspersão térmica, né? O que é a aspersão térmica? Você tem ou um pó ou um arame que você pode fazer uma aspersão num processo a arco, ou você pode fazer uma aspersão com uma chama, você vai jogar aquele material, gotículas daquele material na superfície, e você consegue colocar 2 milímetros de espessura, ou seja, 2.000 microns de espessura. Então, quando você tem revestimentos do tipo proteção catódica, você tem aqui diferentes espessuras, vão te dar diferentes proteções contra a corrosão. A proteção, quando você bota 2 milímetros de zinco, é muito maior do que quando você coloca 12 microns de zinco. E esse é um revestimento do tipo proteção catódica. Quando você tiver qualquer ruptura, o meio vai chegar lá, mas quem vai corroer não vai ser o substrato, quem vai corroer vai ser o zinco. Fala, Domingos. Primeiro, boa noite. E eu queria perguntar, por exemplo, eu trabalho numa empresa e às vezes a gente faz estruturas metálicas com galvanização a fogo, né? E depois na montagem ela pode sofrer, normalmente, ou às vezes a gente acaba soldando isso, né? E aí a gente acaba utilizando uma galvanização a frio, que é como se fosse um spray. Não sei se tu poderia comentar, tipo assim, com certeza a galvanização a fogo ela tem uma profundidade muito maior, né? Mas eu não sei o que poderia acontecer de corrosão nesse caso com a solda e se é eficiente essa galvanização com spray que tem no mercado, ou se tem alguma outra coisa que a gente poderia utilizar. Então, foi bom você ter feito esse comentário, exatamente, porque quando você tem o zinco, você não consegue soldar, porque justamente porque ele funde a 200 e poucos graus e o aço funde a 1.500, você vai ter, aonde você esquentou o material, o zinco você até, o ideal é você remover ele, porque ele pode gerar fumos de zinco, e esses fumos são bem tóxicos, então... normalmente o pessoal, nas regiões de solda, o pessoal até remove o zinco mesmo. E você pode fazer alguns processos. O processo, esse galvanizado a frio, que chama, na verdade, esse aí não é nem o zinco puro, né? Ele é como se fossem uns flocos que você tem. E é como se fosse um primer, né? Ele tem uma proteção ele tem uma proteção bem menor do que
o zinco metálico que você tem ali na forma de galvanizado a fogo. Mas tudo, vocês têm que lembrar o seguinte, tudo é adequação ao uso. Se o que você está fazendo está funcionando e ele está durando a vida que ele tem que durar, está adequado, né? Agora, se o que você está fazendo, ele antes mesmo de chegar no cliente, ele já está corroendo, aí você tem que buscar outro método. Tem alguns métodos onde o pessoal, em vez de fazer aí você tem que ver justamente que é caro, né? Então tem a relação custo-benefício. Você pode fazer um thermal spray, né? Às vezes o pessoal faz isso em regiões que soldou, depois você vai e aplica um thermal spray. O thermal spray, que é esse aqui do lado, né? Essa aspersão térmica, ela te confere uma proteção enorme. Mas tudo é uma relação custo-benefício. Aliás, isso é uma coisa que vocês têm que saber imediatamente, né? Que quando você está trabalhando numa área de engenharia, tudo é a relação entre o custo e o benefício. Wesley, pode perguntar. Está com a mãozinha, né, Wesley? Saiu a mãozinha. Então entendido a questão do galvanizado a frio, né? Na verdade, esse galvanizado a frio é um primer, né? Quase uma pintura, né? Então, são flocos de zinco que você tem ali em cima, né? Agora, você pode querer colocar aqui nesse aqui, a gente viu o seguinte, aqui a gente tem uma aspersão térmica de zinco sobre aço. E essa aspersão térmica, ela realmente protege muito o material, tanto a aspersão do zinco como a aspersão de alumínio, tá? O de alumínio é o que o pessoal chama de TSA, que é o Thermal Spray Aluminum, né? Então, a gente tem que os metais que estão sendo depositados, eles são metais menos nobres do que o aço. Porém, quando você faz um thermal spray e agora você coloca um material que é mais nobre do que o aço, que é, por exemplo, esse revestimento aqui, que é um revestimento de liga de níquel, o thermal spray, ele não é uma solda, ele você funde o material e lança gotas do material ali na superfície. Então, o que você tem? Você tem ali aquela camada resistente à corrosão, desde que ela seja uma camada totalmente sem poros. Mas, como a gente está vendo aqui, ela é uma camada que tem poros. E se você coloca numa camada que tem poros e num ambiente que é um ambiente corrosivo, a corrosão, o ambiente, ele vai permear e ele vai corroer aquele substrato e ele vai soltar o seu substrato. Então, você tem que tomar muito cuidado com os seus revestimentos de material mais nobre aplicados pelo thermal spray, porque o thermal spray ele vai servir para resistir, por exemplo, a desgaste, porque no desgaste o que você tem é um contato, mas ele não vai servir para resistir à corrosão se ele tiver a possibilidade de permear o fluido através daquele revestimento. Então, é muito importante entender que se você vai utilizar um revestimento mais nobre do que o seu substrato, ele tem que ser contínuo e ele não pode ser poroso. Tá? Bom, aí eu tenho a resistência ao desgaste, que é aquela questão da fricção, do movimento relativo. O que eu tenho? Eu tenho 3 tipos básicos de desgaste. Eu tenho o desgaste, que é o desgaste metal, partículas. Esse desgaste é um desgaste chamado de abrasão ou desgaste abrasivo. Quando eu tenho, por exemplo, uma transportadora, uma cinta transportadora, vai caminhando, e você tem aqui em cima partículas que estão sendo levadas, e elas estão batendo aqui, isso aqui ela pode causar um desgaste, mas é um desgaste menor do que se eu, por exemplo, tiver
aqui uma cinta passando para outra aqui, né? Tudo metálico aí no caso, eu falei cinta, mas cinta parece que não é metálico, mas estou falando de material metálico. Aí aqui você tem uma correia transportadora, uma está caindo em cima da outra. Aqui a tua condição já é uma condição com impacto. E essa outra aqui já é aquela condição que eu tinha falado para vocês, a condição com pressão. Então, eu posso ter sem pressão ou com pressão. Cada tipo de condição vai me dar um dano diferente e eu vou precisar usar um material que tenha uma característica diferente. Isso em relação a um desgaste abrasivo. Eu posso ter também a relação entre o metal e um fluido. E esse fluido está passando pelo material. Se ele estiver passando, essa condição de metal fluido me dá um dano por erosão ou um desgaste erosivo. Nesse desgaste, é muito interessante a gente pensar o seguinte, que como esse fluido está passando em relação à sua superfície é fundamental em relação ao quanto o material vai resistir. Se você tiver um fluido passando paralelo à sua superfície, você vai ter muito menos desgaste do que se você, por exemplo, tiver um fluido que está atingindo a sua superfície a 90 graus, por exemplo, numa curva. Então, você tem, por exemplo, em algumas condições que você tem fluidos passando dentro de tubulações, as regiões de curva são regiões onde você pode acabar tendo essa remoção de material, porque você está atingindo com um ângulo de ataque que tende a ser de 90 graus. Quando for exatamente 90 graus, é o impingement, tá? Então, você tem o seguinte, se o seu fluido está com escoamento laminar, ele vai ter uma determinada característica. Agora, se lá pelas tantas você passou pela raiz de uma solda, e nessa raiz da solda você teve uma certa turbulência, daqui a pouco essa turbulência ela pode estar causando impactos na sua superfície. E aí você acaba tendo uma ação erosiva muito maior. O pior de tudo é quando você tem essa turbulência tão forte que você vai causando zonas de sobrepressão. E essas zonas de sobrepressão é como se vocês tivessem uma implosão de uma bolha. E essa implosão ela causa impactos na superfície. E esse tipo de dano é o que chama cavitação, tá? Cavitação que você tem em bombas, que você tem em pás de turbina hidráulica, você acaba tendo regiões de grande turbulência, zonas de sobrepressão e esses impactos que vão gerar esse fenômeno aí de cavitação, tá? E esse fenômeno de cavitação, ele é bem dramático. Poucos materiais, eles conseguem resistir à cavitação. E fora isso, você tem também o metal-metal. Então, eu tenho as três condições. Eu tenho metal, partículas duras, eu tenho metal fluido e eu tenho metal-metal. No metal-metal é justamente aquilo. No metal eu tenho um desgaste por rolamento e um desgaste por deslizamento. Eu tenho grandes amplitudes de deslizamento, eu tenho pequenas amplitudes nas vibrações. Então, isso tudo eu posso ter essa característica do tipo de dano, e esse tipo de dano vai me exigir um determinado requisito para o material. Então, vamos ver alguns casos aqui, né? Por exemplo, metal partículas. Uma das coisas interessantes no desgaste abrasivo é que, como você tem partículas, e essas partículas, muitas vezes a gente está falando de solo, né? Porque no solo você tem muitas partículas duras. O que acontece? Você vai ter, quando você está, por exemplo, numa escavadeira, né? Ou quando você tem vários tipos de diferentes peças que vão estar, você pode estar numa caçamba que vai estar recebendo terra com pedra, então você pode ter uma característica de desgaste abrasivo ali, mas muitas vezes você vai ter um desgaste, por exemplo, numa escavadeira, ela vai entrar no solo fazendo uma grande força.
mas você não precisa ter ela totalmente recoberta. É diferente da resistência à corrosão. A resistência à corrosão, o fluido molha e ele causa o processo corrosivo. Agora, no caso de um desgaste com partículas duras, metal partículas duras, se você fizer essas ranhuras que a gente vê aqui, de um material bem duro, essas ranhuras aqui, elas podem fazer o material resistir. Ele vai resistir, ele vai entrar no solo, aquela região não vai sofrer desgaste. Mesmo que lá atrás você tenha um substrato que pode receber um desgaste, mas ele não vai receber direto o desgaste com pressão. Por quê? Porque você está com ele mais para dentro. Então, ele vai meio que receber o solo mais macio, causando menos pressão em cima dele. Então, você pode, num revestimento de solda desse tipo, de metal, de um material bem duro, que é o que a gente chama de soldas do tipo hard face, elas são soldas de revestimentos duros, você não precisa ter um revestimento completo, você estuda uma determinada configuração para você depositar a solda ali e ela vai conseguir resistir àquela penetração naquele solo, por exemplo. Tá? Então, não é imprescindível que o revestimento ele seja contínuo na superfície. Tá? Quando você tem metal fluidos, uma das características que eu falei para vocês são as pás de turbina hidráulica. Então, as pás de turbina hidráulica, sempre existem algumas regiões que elas estão sujeitas a essa turbulência no fluido. E essas regiões de turbulência, elas têm esse problema de desgaste por cavitação. Então, é muito comum que algumas regiões onde você vai ter essa turbulência, onde você espera que tenha turbulência, nessa ponta aqui no meio aqui, você faz um revestimento, só que agora não é um revestimento duro, porque o impacto que é causado por essas sobrepressões, esses vácuos, né? É o inverso de uma bolha, né? É um vácuo. Esses impactos eles são tão fortes que o material ele acaba tendo se você colocar um material duro, ele vai se quebrar e ele vai se soltar. Então, você precisa ter um material que seja um material ao contrário, resistente, tão resistente que o impacto não trinque o material. Normalmente, essas ligas que você usa para cavitação, elas são as ligas que elas são austeníticas. Os materiais austeníticos, eles têm uma grande capacidade de encruar. Então, quando você recebe esses impactos, o material vai encruando, vai endurecendo e você vai melhorando ainda a resistência à cavitação do material. Então, você vê, é um revestimento que você bota em algumas regiões onde você está sujeito àquela condição de turbulência de fluido e desse fenômeno de cavitação. E eu tenho também o metal-metal, né? Que o metal-metal é aquele mais comum, que principalmente o pessoal de engenharia mecânica conhece mais, que é, por exemplo, no caso das engrenagens, onde a gente tem que no engrenamento você tem pontos de contato entre os materiais. E esses pontos de contato, para você engrenar, nesse engrenamento, esse ponto de contato, ele acaba recebendo como se fosse um amassamento localizado. Você causa uma compressão localizada. E se o material ele é um material macio, você está colocando só um ponto de contato, você acaba tendo uma tensão muito alta ali, porque você está fazendo o material ele tocar ponto com ponto, e aí você precisa que aquela região seja uma região mais dura. Então, você não precisa que toda a engrenagem seja dura. Você só precisa que a superfície da engrenagem, aonde ela tem os pontos de contato, essa seja uma região endurecida. Por isso que é muito comum, então, você ter nas engrenagens as têmperas superficiais. O que é uma têmpera superficial? Óbvio que você tem que ter um material que tempera. Você não pode fazer uma engrenagem no material de baixo carbono, que aí ele não tempera, e aí você vai e aplica a têmpera, não pode.
A têmpera superficial é uma têmpera que ela pode ser feita. Esse aqui é um indutor, por exemplo. Você faz um aquecimento com um indutor e vem logo depois e já joga uma aguinha em cima. Então, isso é a têmpera, né? A têmpera é o quê? É um aquecimento até uma temperatura de austenitização do material, resfria rápido, você tempera, forma martensita, depois você vai dar lá bota no forno e dá um revenimentozinho, porque martensita não revenida também não é uma coisa legal de você ter, porque ela vai trincar. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter um material que tenha um carbono suficiente para ele temperar, e você faz uma têmpera superficial, só no dente. Só que, por exemplo, nesse caso aqui, a têmpera foi mal feita. Por quê? Porque você não quer que todo o dente fique duro. Se você pegar o dente todo duro, na hora que você fizer um esforço aqui, talvez o dente trinque aqui. O que você quer é que a superfície fique dura. Então, você pode fazer isso com a têmpera superficial e pode fazer isso também com o tratamento de cementação na superfície. O que é o tratamento de cementação? O tratamento de cementação é quando você coloca o material numa condição onde você põe carbono na superfície. Como é que a gente vai botar carbono no material? Eu posso ter o carbono entrando por difusão, desde que eu tenha uma atmosfera com potencial de carbono alta, eu tenha alta temperatura e pressão daquela atmosfera em cima da superfície. Eu posso ter cementações gasosas e eu posso ter cementações que são feitas também naquelas caixas com produtos cementantes com alto carbono. E aí eu coloco em alta temperatura, acontece a difusão do carbono pela superfície, o carbono migra para dentro do material, aí depois eu vou lá, pego aquela engrenagem e dou o tratamento térmico de têmpera e revenimento. O que acontece? Aonde tem o carbono alto, tempera. Aonde tem o carbono baixo, não tempera. Então, eu acabo tendo, na superfície, uma condição de alta resistência, alta dureza, resistência ao desgaste, enquanto que aqui no núcleo eu tenho material com boa tenacidade, justamente para, se você tiver engrenagens que sofram algum tipo de impacto no engrenamento, você não vai ter nenhum tipo de problema, porque aonde você precisa de dureza alta e resistência ao desgaste, você está com a resistência ao desgaste. Aonde você não precisa, o material está macio e ele vai acomodar ali as tensões. E aí a gente vê aqui, por exemplo, um gráfico de dureza contra distância a partir da superfície, e a gente vê que a gente tem durezas elevadíssimas aqui na superfície, mas aqui, perto de 1 milímetro da superfície, eu deixo de ter essa dureza alta e a dureza vai caindo, justamente por quê? Porque eu coloquei carbono só na superfície aqui. Então, a cementação é um método que você usa para conferir uma dureza alta, é um tratamento termoquímico, ele não é só térmico. O anterior é um tratamento térmico. Eu não coloquei nada, eu não mudei a composição do material, eu apenas esquentei só a superfície. Aqui não, aqui eu coloquei o material todo em alta temperatura para temperar. Aqui eu só esquentei a superfície do material, eu não esquentei aqui embaixo. Aqui não. Eu botei o carbono, levei toda a engrenagem para o forno, temperei e reveni. E aí eu vou ter aquele endurecimento superficial. Eu posso também colocar solda, né? Eu posso fazer uma solda de um revestimento de hard face na superfície. Esse revestimento de hard face ele é um pouco diferente daquele para desgaste abrasivo. Então, a gente tem hard faces para trabalhar com partículas duras, desgaste abrasivo. Eu tenho hard faces para você trabalhar com contatos metal-metal. Cada um tem a sua característica. Nesse caso aqui, a gente está vendo toda a parte de rolamentos, mas aqui, se você pensar, eu posso ter um mancal onde eu tenho um mancal de deslizamento. E o mais importante, esse deslizamento, ele tem que acontecer suave. Eu preciso ter um material com um deslizamento suave. Então, é interessante que, para o material resistir, o que eu faço? Nesse caso aqui, eu também coloco como se fosse um material de sacrifício. Eu boto um material muito macio,
que é esse metal patente, que ele é uma liga à base de estanho, ele é muito macio, eu deposito aqui na superfície, e esse é um material onde eu vou poder colocar um eixo aqui em cima, e ele vai deslizar ali, e ele não vai dar desgaste. Por quê? Porque o material é tão macio que ele até age como se fosse um lubrificante. Então, você tem vários desses tipos de revestimentos que atuam como se fossem lubrificantes. São revestimentos muito macios, revestimentos à base de estanho, à base de cobre. Então, você acaba tendo revestimentos aplicados nesse aqui. O material é fundido na superfície, mas pode ser aplicado por vários métodos aí, e é um material apenas na superfície, e ao contrário do que a gente pensa, eu não vou aumentar a dureza do material, eu vou fazer um revestimento tão macio, que ele vai conseguir atuar como se fosse um lubrificante e não vai criar um dano no eixo, que é o que eu quero, porque isso aqui, essas pastilhas, quando começa a desgastar, eu troco a pastilha, eu não preciso trocar o eixo, né? Lembrando sempre aquela questão da relação custo-benefício. Agora, eu posso ter também, o que é muito comum, por exemplo, nesses cilindros e cilindros hidráulicos, onde eu tenho um pistão de acionamento, é muito comum eu colocar o cromo duro. Mas o cromo duro, mas aí é duro, mas o cromo normalmente ele entra para um desgaste lubrificado. Então, eu boto o cromo duro, ele não serve para um ambiente corrosivo. Se eu colocar o cromo duro e colocar num ambiente offshore ou alguma coisa nesse sentido, ele vai corroer, porque o cromo ele não tem a característica da integridade. O cromo ele é todo meio que microtrincadinho, mas essas microtrincas no cromo elas são ótimas, porque como eu vou colocar o óleo penetra ali e é como se ele criasse aquela cama totalmente oleada. Então, um desgaste lubrificado com o cromo, ele é bem favorável, porque o cromo vai favorecer o deslizamento, não vai deixar o material ele sofrer o desgaste pelo atrito, e você acaba conseguindo segurar aquele cromo na superfície do material. E eu tenho também deslizamentos, eu uso muito, quando eu preciso ter o cromo, eu coloquei para um deslizamento que está lubrificado, está oleado. Agora, eu tenho, por exemplo, o Stellite já é um revestimento que eu vou colocar no material quando eu preciso ter uma resistência à corrosão, além da resistência ao desgaste. Então, é muito comum eu ter esse tipo de sede, onde eu coloco esse revestimento aqui de Stellite. Stellite é uma liga de cobalto, é uma liga bastante cara, de cobalto, e ela serve tanto para resistir ao desgaste, ela serve para altas temperaturas, e ela serve também para ambientes corrosivos, tá? Esses aí são revestimentos. Agora, eu posso ter também no deslizamento um tratamento termoquímico. Eu vi a cementação lá, mas aqui tem a nitretação. Lá eu coloquei o carbono, aqui eu coloco o nitrogênio. Para eu colocar o nitrogênio, eu não preciso ter temperaturas tão altas. Então, as nitretações, as cementações são feitas acima de 1000 graus. Eu tenho que colocar num forno acima de 1000 graus para ter aquela difusão do carbono. Só para relembrar, né? Existem 4 átomos intersticiais no ferro. São quais? O hidrogênio, que é o menorzinho, caminha direto, o nitrogênio, o boro e o carbono. São os 4 elementos intersticiais, são aqueles que migram muito quando eu aqueço. Então, e quanto menor, mais fácil migrar. Então, os nitretos, eu vou trabalhar com temperaturas que não chegam aí a 600 graus. 500 e pouco, 600, enquanto que a cementação eu preciso chegar a mais de 1000 graus. E aqui a gente forma uma camadinha fininha de nitretos. Os nitretos não são nitretos de ferro, eu não desejo nitretos de ferro, eu normalmente desejo nitretos de elementos de liga, aí, então, né, vanádio, titânio, então eu quero colocar um material, eu quero botar os nitretos que vão realmente me dar as melhores características de superfície aqui.
Então, esse é também um endurecimento superficial de tratamento termoquímico. E agora vamos falar um pouquinho da fadiga, tá? Então, a gente falou já da resistência aos ambientes, seja ambientes corrosivos ou ambientes com desgaste, e agora vamos falar da questão de resistir aos carregamentos cíclicos, resistir à fadiga, justamente porque a fadiga ela é um fenômeno que tende a ser um fenômeno de superfície. E aí você vê o seguinte, né? Você vê aqui que, por exemplo, esse aqui é uma junta chamada telescópica, e essa junta ela fica pendurada numa plataforma de petróleo, né, de perfuração, nesse caso, e aí eles estão soldando aqui uma linha externa, né? Aqui tem várias linhas que ficam soldadas aqui no externo, então eles estão soldando aqui um suporte. Só que esses suportes são justamente aqueles que acabam dando problemas de fadiga. Por quê? Porque você coloca o material numa condição onde você prende o material e ele, como ele vai estar pendurado, ele gostaria de alongar, mas você prendeu, então ele cria uma restrição. Então, ali você localiza as suas tensões e as suas deformações. Então, o material ele acaba sofrendo ali uma região de concentração de tensão, o material não consegue ter esse relaxamento para acomodar aquela tensão, então ele abre uma trinquinha e com o carregamento cíclico essa trinquinha vai aumentando por fadiga. Então a fadiga é realmente um fenômeno onde a gente tem, se a gente pensar em tensões contra-tempo, se a gente olhar aqui é a nossa tensão limite de escoamento. A fadiga você está com tensões variadas, necessariamente com períodos trativos, e o que acontece é que, por conta dos concentradores de tensão, a sua tensão local ela acaba sendo aumentada, acaba sendo ampliada. E depois que você nucleou uma trinca, a fadiga ela tem a seguinte característica. Ela tem 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio de nucleação de uma trinca, e esse é o estágio que demanda mais tempo. Depois você tem a propagação da trinca, até que você tem uma trinca que chegou num tamanho tal aonde a seção resistente é pequena, e aí você tem a fratura final estática. Então, a fadiga ela tem esses três estágios. A iniciação, a propagação subcrítica, ou seja, uma propagação que ainda não está falhando, e a fratura final estática, que é quando chegou naquela dimensão crítica. E o que acontece é que depois que você iniciou a sua trinca, ela está propagando a cada ciclo que você varia a tensão, você tem uma estria propagando. Você tem a trinca, ela pega uma frente e ela vai propagando. Então, você vê aqui esse monte de estrias aqui, né? Você vê aqui, ó, ele vai formando até o que o pessoal chama de marcas de praia. É como se você visse o lugar, o núcleo, onde iniciou, e aí você vai vendo que vai formando, é como se fosse uma frente de propagação. Isso aí é como se fosse a onda chegando na areia ali, né? Então ela vai marcando, por isso que são as marcas de praia. E você vê que para cada uma daquelas variações de tensão, você tem uma propagação subcrítica aqui. E aí, então, qual é o principal problema da fadiga na superfície? Então, esse aqui, por exemplo, era aquele componente quando ele era novo. Componente novo, aqui é o tubo e aqui são os suportes que foram soldados. Aqui está o tubo e aqui está o suporte. O que acontece? No projeto novo, você vê que você não tem solda perpendicular aqui ao seu tubo. Você não tem nenhuma solda que ela fique perpendicular àquela condição onde o tubo tem que alongar. Aqui, essa solda aqui, ela é uma solda
que ela está longitudinal, ela não está transversal. Então, essa solda, ela consegue alongar junto. Essa solda que o pessoal fez aqui é que é o grande problema, porque essa é a solda que cria a restrição e que gera as trincas. Então, o pessoal, depois que aconteceu aquela falha lá anterior, o pessoal foi ver que existiam várias condições onde o pessoal em campo tinha modificado aquele projeto original e tinha feito soldas perpendiculares. E aí, o que teve que fazer? Como essas soldas perpendiculares, elas estão na superfície do material, e o material ele acaba tendo uma concentração de tensões, e as tensões trativas que são as tensões que levam para a fadiga, que levam para a propagação, para a nucleação e propagação. O que foi feito? Foi feito, então, aqui um trabalho onde o pessoal deu aqui um pinning, um encruamento superficial, batendo ali com uma ferramenta, e a ferramenta causou um endurecimento superficial e causou tensões compressivas naquela região. Então, agora, ao invés do material ter uma concentração de tensões trativa, agora ele teve uma concentração, agora ele teve uma capa, uma camada de material endurecido e com tensões compressivas. Então, ali não ia ser mais o ponto onde ia iniciar a fadiga. Então, você vê, quando você tem a fadiga, você tem que tomar muito cuidado com as suas superfícies e você ter concentradores de tensão naquela superfície, porque esses concentradores são justamente os pontos onde você vai iniciar um processo de fadiga. E aí eu trouxe para vocês verem aqui 2 casos onde o pessoal não entendeu muito bem o problema da fadiga. Nesse caso aqui, esse aqui era um eixo que o pessoal quis revestir o eixo para resistir ao desgaste, só que ele colocou isso aqui, essas ondinhas aqui, são justamente um jateamento que se faz na superfície do material para poder aplicar um thermal spray. Como o thermal spray ele é uma ação mecânica na superfície, você precisa ter um bom perfil de ancoramento. Só que esse perfil de ancoramento com essas ondas não é bom para fadiga. Ele pode ser bom para você ancorar esse thermal spray aqui. Então, tá vendo? Esse eixo aqui, ele rompeu, e ele rompeu exatamente aonde? Ele rompeu exatamente aonde aqui tinha o seu thermal spray, e justamente na interface aqui ocorreu a ruptura por fadiga a partir dessa região aqui, porque você estava lá com concentradores de tensão que você criou na hora que você foi fazer o tratamento para o material ter resistência ao desgaste. Você quis que o material tivesse resistência ao desgaste e você destruiu a vida em fadiga do material, porque você usou o método errado. A mesma coisa aconteceu aqui. Aqui é uma pá de turbina, onde por uma questão que o pessoal achou que estava sofrendo um processo de erosão muito grande, o pessoal resolveu colocar um revestimento igual, um revestimento thermal spray, só que de carbeto de tungstênio, aí, bem duro, só que na hora que a pá começou a se movimentar, aquele revestimento trincou, e lá embaixo o material ele acabou tendo vários concentradores de tensão e ele também veio a romper por fadiga. Então a gente tem que prestar muita atenção quando a gente quer fazer um determinado tratamento de superfície para obter uma determinada propriedade, mas a gente não pode destruir as outras propriedades do material para aquela aplicação específica. Então não adianta melhorar a resistência ao desgaste e destruir a resistência à fadiga do componente. Tá? Bom, aí, agora, então, vamos ver quais são todos os tratamentos que a gente costuma ter, todos não, alguns tratamentos de superfície. Então, eu tenho aqui, eu coloquei aqui todos, assim, meio juntos, para a gente ver características interessantes. Então, aqui eu tenho um nitreto de titânio, que eu tenho aqui só uma camadinha, isso aqui todas são metalografias, tá?
São micrografias em microscopia óptica. Na verdade, essa aqui é uma macrografia, essas duas aqui. Essa aqui também foi feita no microscópio, mas é praticamente uma macrografia, que você vê que isso aqui tem quase 3 milímetros. Então, 3 milímetros, isso aqui é uma montagem no microscópio. Você não vai fazer um microscópio para, né? Você pode fazer até a olho nu, porque 3 milímetros você vê bem, né? Mas aqui, então, a gente vê, olha, 3 microns nesse nitreto de titânio. A gente tem aqui essa região de cobre, deposição de cobre com 12 microns. A gente vê aqui níquel-fósforo, é um tipo de revestimento, tem 60 microns. Aqui eu tenho um coating num drill pipe, que é um tubo de perfuração, 60 microns. Esse aqui é um revestimento orgânico, tá? Os coatings são os revestimentos orgânicos. Aqui eu tenho uma camada cimentada que ela tem mais de 2 milímetros de profundidade. Aqui eu tenho uma solda que tem 4,5 milímetros. Aqui eu tenho essa é uma solda também de stellite, só que é aplicado hard face stellite, 1,5 milímetro. E eu tenho esse aqui, que são quase 3 milímetros de espessura do metal patente, que é aquele que a gente viu lá, que é o revestimento à base de estanho, que serve como um lubrificante. Então, você vê, são muitos diferentes tipos de tratamentos que você tem, e a gente pode até separar esses tratamentos justamente como os tratamentos eletroquímicos, que são os revestimentos metálicos de zinco, prata, ouro, cobre. Eu tenho os tratamentos químicos, que são essas conversões de fosfatos, é a própria passivação que eu vou dar num aço inoxidável, por exemplo, também é um tratamento químico. Eu tenho os tratamentos térmicos, eu tenho a cementação, a nitretação, são tratamentos termoquímicos. A têmpera superficial, que pode ser por indução, pode ser por laser, pode ser por chama, mas chama é menos comum e menos controlado, né? Eu posso ter todos os tratamentos, por exemplo, que a gente viu lá, um encruamento, que é o shot pinning, um roleteamento, que é um que você faz com uma ferramenta de usinagem. Então, eu tenho vários tipos de tratamentos. Eu posso ter aqui aquele níquel aluminide, que a gente viu que era como se fosse um revestimento que é uma aspersão e uma difusão. A gente tem o metal patente fundido, a gente tem todas as soldas, né? Claddings, tanto no estado sólido como por fusão. Eu tenho aqui o banho de zinco. Então, são muitos diferentes tipos de tratamentos que eu tenho de superfície quando eu quero justamente obter uma propriedade na superfície diferente da propriedade que eu tenho no núcleo do material. E aí a gente vem, né? Quando a gente deseja uma superfície com características diferentes, eu posso querer só uma finalidade estética, né? Uma pintura de uma determinada cor pode ser uma finalidade estética. Eu posso também colocar como um isolamento térmico, né? Então, eu posso querer conservar a energia, eu posso colocar um isolamento para segurança, mas eu posso querer ter exatamente uma característica na superfície diferente do material, e justamente eu tenho que observar o projeto para saber qual é o tipo de solicitação para eu poder, então, pensar em qual o tipo de tratamento que eu vou fazer. Então, está lá, quando eu tenho uma solicitação mecânica, ela pode ser uma solicitação que eu tenho um contato, e pode ser um contato pontual, pode ser um contato deslizante, eu posso ter esforços cíclicos, essas são todas condições mecânicas que podem exigir resistência ao desgaste ou resistência à fadiga, por exemplo, apenas na superfície. E eu posso ter todas as condições ligadas aos ambientes mais agressivos. Eu posso ter corrosão, oxidação em alta temperatura, eu posso ter toda a parte de erosão ligada com os fluidos e gases tocando na parede, e eu ainda posso ter a parte toda de temperatura alta. Tudo isso ligado com os ambientes. E aí eu vejo lá, eu posso ter resistência à corrosão, posso ter resistência à oxidação, resistência ao desgaste. São todas as características que a gente vai ter de propriedades conferidas
por tratamentos para resistir a algumas solicitações, que são aquelas solicitações que aquele ambiente vai, ou aquela condição do material em operação vai exigir. Tá? E a gente chega, então, aqui ao final, né, falando exatamente que para você garantir o comportamento íntegro, lembrando, integridade é ausência de defeitos e características para resistir às condições que eu vou impor em serviço. Então, para eu ter um comportamento íntegro, numa aplicação que envolva propriedades diferentes para a superfície e para o núcleo do componente, é importante eu, primeiro, fazer um bom projeto. Eu preciso projetar e o método que eu vou utilizar para conferir as propriedades tem que ser compatível com toda a vida. Não adianta aquele negócio, eu vou garantir a resistência ao desgaste, mas aí ele falha por fadiga. Então, a gente tem que ter um bom projeto, a gente tem que especificar corretamente o tipo de tratamento. Uma das coisas que é importante vocês saberem também é que qualquer processo especial ele precisa ser qualificado, e uma qualificação significa você testar antes, fazer tipo um protótipo para você poder testar. Então, você faz o seu processo de fabricação dando aquele tratamento, aí você vem, pega o material e testa ele numa condição similar à que ele estaria em serviço. Ou você faz ensaios em laboratório mesmo. Mas você vai qualificar para o material atender aquela solicitação. Aí, bom, depois que você qualificou, você vai pegar, vai tratar o teu material do jeito que você pretende e depois você vai operar, mas você vai operar percebendo que aquele tratamento pode ter algumas limitações. Então, você tem que saber quais são as limitações que aquele tratamento que o projetista pensou, ele está limitado, né? Não adianta você pegar um equipamento que aí você coloca um revestimento por uma aspersão, contando que não vai estar num ambiente corrosivo, e aí você vai e coloca o material num ambiente corrosivo. Então, você tem que entender a limitação que o seu método ele tem. Então, essa é outra característica. E aí, chegamos aí ao fim, né? Então, um tempo bom, né? E eu quero muito agradecer a vocês, eu vou abrir aqui para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem, mas eu já estou colocando aí, ó, a gente tem um canal no YouTube, que é o Materials Life, a gente tem o site, que é o www.materialslife, e se vocês quiserem me acompanhar lá no LinkedIn também, vai ser um prazer, tá bom? Obrigada, pessoal. Rafael. Alguma pergunta, pessoal? Vamos dar um tempinho para o pessoal mandar no chat, porque ele abriu o microfone. Vamos abrir o chat aqui. Aqui eu botei bastante coisa da presença do formulário, não repara. Então, deu para entender, corri muito. Deu para entender, sim. Ótimo. Foi excelente. Boa noite, Anelisa. Tenho uma pergunta. Tá. Era o procedimento ali de calding que a senhora falou que é feito através de uma solda, é isso? Então, o cladding, né, o equipamento cladeado, ele é um equipamento onde você define... É muito comum na indústria de petróleo, né? Então, por exemplo, o pessoal vai extrair petróleo que tem H2S, CO2, e aí o que acontece? Em vez de você fazer uma válvula totalmente numa liga em Conel 625, que é muito cara, porque você precisa que resista a uma pressão, então você precisa ter uma espessura de parede grande, e normalmente esses fluidos eles são obtidos em altas pressões, então você precisa ter uma parede grande. Então, você só precisa ter um material que seja resistente à corrosão na superfície, e você precisa que a superfície esteja toda contínua. Então, o que você faz? Você pode fazer esse cladding tanto com um processo de construção, como um processo de soldagem. Esse é um processo de soldagem por overlay.
E você pode também ter esse processo por explosão, que é uma soldagem no estado sólido. Então, existem tubos que são feitos, tubos são coextrudados, e aí você acaba tendo o equipamento totalmente... Esse aqui é um que se chama full cladding. Full cladding porque ele é totalmente cladeado, tá? E aí você vê que o cara faz a solda por aqui, porque isso é uma válvula, né? E a válvula você tem que colocar ali uma gaveta, né? Você tem que botar um obturador interno. Então, você tem vários furos na válvula e ele faz um revestimento em todas as superfícies. Tá? Sim, mas eu ia perguntar em questão do dimensional desse revestimento, em que etapa eu prevejo essa espessura de revestimento e como ela influencia na questão de resistência mecânica, nesse caso, dessa tubulação, né? Olha, Bruno, muito boas perguntas, viu? Primeiro, então, assim, espessura. Quando você vai colocar, por exemplo, esses equipamentos aqui, eles são para trabalho com H2S, né? Então, e quando você solda os materiais, você sabe que quando você solda, você funde o material, né? Então, quando você funde, a primeira camada que você faz de solda, ela está cheia de ferro, porque você pegou o níquel e soldou em cima do ferro, e você teve que fundir o ferro. Aí, o que o pessoal tem que fazer? Eles têm que colocar 2 camadas, pelo menos, porque na segunda camada é que aí você vai estar o níquel em cima da própria solda anterior. Então, normalmente, esse tipo de revestimento ele precisa, no mínimo, de 2 camadas. Então, as normas, normalmente normas, API, elas já determinam o mínimo de espessura que você precisa ter para usar esse revestimento, que no mínimo são 3 milímetros. Que seria você colocar uma camada de 3 milímetros, depois você fundir em cima outra camada. Então, e você pode tanto usar com usinado, ou você pode usar com o acabamento de solda. Tudo isso você tem que prever no próprio processo, no próprio projeto. O projeto é que tem que determinar, porque, por exemplo, se ali vai entrar uma gaveta, tem que estar usinado, porque como é que você vai acionar uma gaveta se você está com acabamento de solda? Então, tem que ser usinado. Então, alguns tubos, por exemplo, eles podem ter o acabamento de solda, mas válvulas, elas não podem ter o acabamento, elas têm que ter uma usinagem para você poder ter aquele deslizamento. E essa outra tua pergunta que você fez em relação à resistência mecânica também é muito legal. Por quê? Porque as normas já te dizem, você não considera os revestimentos como parte integrante do seu cálculo de espessura, entendeu? Então, você não considera, aquilo é como se fosse uma pintura, entendeu? A pintura não resiste nada, você não vai considerar uma pintura num equipamento, não vai considerar que a espessura da pintura vai te dar resistência. Da mesma forma, as normas dizem que se você quiser considerar, por quê? Porque como o pessoal começou a usar alguns revestimentos que são de alta resistência, aí o pessoal quer usar, já que eu vou botar 3 milímetros a mais, eu quero usar aqueles 3 milímetros no cálculo da espessura. Existem muitas restrições das normas e algumas condições eles deixam, mas aí você tem que fazer ensaios para mostrar que aquele material tem aquela propriedade, porque a princípio você coloca a propriedade pela resistência à corrosão e não pela resistência mecânica, tá? Certo, perfeito, Anís, muito obrigado. Boas perguntas. Pergunta de engenheiro, gostei. Mais alguma pergunta, alguém? Olá, boa noite. Não é uma pergunta, é uma curiosidade. Eu trabalho com tratamento térmico, tá? E a gente trabalha bastante com cimentação, têmpera, nitratação. Trabalhamos bastante com todos esses itens que ela expôs ali. A cimentação a gente trabalha com banho de sal, não sei se a senhora conhece. A gente trabalha com uma temperatura um pouco mais baixa, em 930 graus. A têmpera a gente trabalha a partir de 870, 780 graus. Tudo depende do material, né? Baixa liga, alta liga.
E a nossa nitratação é camada baixa também, ela é em torno de 30 microns, né? E a gente trabalha na temperatura baixa, em torno de 550 graus. Olha, muito bom, obrigada que você compartilhou aqui, muito legal. Obrigada. A gente só trabalha daí com banho de sais, né? A gente não tem aquela por indução ali que faz só os dentes, né? Da engrenagem, né? A gente trabalha só com banho, daí é tudo imersão, né? Tudo mergulho, né? Um banho carbonetante, né? Então... Sim. Na introdução do carbono, né? Com cianeto, né? A gente trabalha. Você vê que, por exemplo, no caso da têmpera superficial, aí você não coloca o carbono, né? Você faz a têmpera já no material que tem que ter o elemento de liga, né? Então, porque às vezes a pessoa diz, não, eu quero fazer uma cementação em 4140. Não pode, o material já tem 0,4 de carbono, não dá para botar carbono, né? Tem que ter baixo carbono para botar o carbono, e tem que ter alto carbono para poder, alto não, médio, né? Para poder temperar. Então, e é tão complicado a gente conseguir passar isso para o cliente, sabe? A gente tem que estar dizendo, olha, a gente vai introduzir carbono numa peça que já tem carbono, ela pode trincar, ela pode deformar mais ainda no resfriamento, mas é bem complicado tu passar isso para o cliente, né? E tratamento térmico é muito bonito, né? As coisas de tratamento térmico são... As microestruturas são maravilhosas. Sim. Depois dá uma olhada lá no site, no Materials Life, www.materialslife, tem muitas martensitas, austerita retida, você vai gostar. Pode deixar, vou dar uma olhada assim. Vou colocar de novo o canal do YouTube e os 2 sites do Nelise aqui, para quem quiser, por curiosidade, dar uma passada. Legal. Olha, fiquei feliz, quase 50 pessoas estão ainda aí, 15 para as 10, o pessoal tá... Bateu 76 pessoas no total. Que bom, hein? Muito obrigada. Amanda, fala. Ali, quando tu falou, se eu não me engano, eu acho que é na cavitação ou na erosão, tu falou que o material tem que ter dureza alta. O que eu disse é o seguinte, a cavitação ela é um fenômeno muito dramático, então dá muito impacto no material. Então o material não pode ter dureza alta, porque se ele tiver dureza alta, no impacto, ele quebra, né? Ele trinca. Então, normalmente, o que se coloca nas regiões de cavitação, que são alguns revestimentos que o pessoal chama até de revestimento duro, mas ele não é duro, ele é macio, né? Cavitalói, hidralói, são todas ligas onde o pessoal, elas são ligas austeníticas. Então, o que acontece? Na hora que sofre o impacto da cavitação, endurece. Então, você entendeu? Porque encrua o material. Como encrua, endurece e aí resiste mais, porque está ao longo do tempo, ele não vai perdendo a característica, ele vai aumentando a dureza do material e vai resistindo cada vez mais. Então, essa é a questão. O material tem que ser macio e ele vai endurecendo com o próprio trabalho, né? Entendeu, então, sim, eu entendi. E é num slide que tenha, se eu não me engano, são pás de uma turbina. Você tem uma turbina, essa é uma turbina Pelton, né? Não foi, então foi antes. Tem um sistema de desgaste, então acho que é a erosão, que tu comentaste que o revestimento teria que ter dureza elevada. Então, é abrasão, né? Na abrasão, esse mesmo. Dureza elevada, em valores, o que seria? No mínimo 60 Rococê. Foi o que imaginei. Eu comecei há pouco, então assim, eu não tenho tanta propriedade para falar. Estou trabalhando numa empresa que faz aspersão térmica e a gente faz bastante aplicação justamente para isso, para desgaste abrasivo. E aí a gente trabalha basicamente, assim, pelo que eu vi até agora, eu chutei uns 90% com carbeto de tungstênio. E aí também é dureza bem elevada.
Aí esse aqui, ó, esses dois últimos aqui que eu mostrei são carbeto tungstênio, mas aí o pessoal colocou mal, né? Porque botou o carbeto de tungstênio numa pá de turbina, né? E o carbeto tungstênio ele é muito duro. E aí aquilo ali precisa, essa pá da turbina, ela precisa ter uma certa, né? Uma certa flexibilidade. Então, o carbeto tungstênio fez tudo ficar muito duro, né? E aí, na hora que ela tinha que trabalhar, trincou o carbeto, e aí trincou, já era uma trinca, que era um concentrador de tensão, e aí trincou por fadiga, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aonde coloca a aspersão. Mas, realmente, a aspersão térmica também é outro mundo, né? Muito legal, muito bom. Rafael, depois eu vou te mandar a apresentação, que aí você disponibiliza. Perfeito. Pode deixar. Eu mando pro pessoal daí. Tá bom. É bom que o pessoal já foi no Forms, né? Você já conhece todo mundo do Forms, já Isso. manda para lá o pessoal. Mais alguma dúvida? Podemos encerrar. Pensando em forjamento, eu faço um tratamento superficial, né? Eu posso ter problema de fadiga? Desculpa, eu não entendi. Pensando em forjamento? Isso, forjamento. Mas aí, assim, você está pensando em você tá fazendo forjamento? Isso. Aí você está fazendo uma peça forjada? Isso. Mas depois do forjamento, em geral, as peças recebem tratamentos térmicos, né? Não, mas assim, eu pensando fazendo revestimento na matriz. Não, mas aí, desculpa, eu não entendi. Uma matriz de forjamento. Isso. Entendi. Então, a matriz de forjamento já é um aço ferramenta, né? Então, já é um material todo especial, né? Eu acho que vocês estão fazendo revestimentos tipo nitreto de titânio? Alguma coisa assim, não? Isso. Aí você está perguntando... A gente tem muito problema de quebra. Será que não é por causa disso? Então, eu posso te dizer o seguinte, se você tiver uma quebra e você quiser, eu faço a análise para você. O que eu só não faço é presumir o que seria sem olhar, né? Porque você sabe que o material me diz tudo, né? Quando eu olho o material no microscópio, eu já sei tudo que ele sofreu, já sei o que fizeram de errado com ele. Agora, eu realmente não fico conjecturando muito, não, porque ao longo dos meus 40 anos de trabalho aí, eu já vi que sempre que você podia ser que não era, entendeu? Então, eu prefiro sempre ter a certeza. Mas aí, se você quiser, eu posso olhar o seu material. Se você tiver uma quebra, manda uma foto ou manda o material que eu já vou dando uma olhada e aí, se quiser, eu te ajudo até pelo WhatsApp mesmo. Rafael quiser, pode passar para o pessoal. Tá ok, então. Obrigado. Temos mais 2 perguntas. Michel, pode falar. Olá, professora. Em relação às engrenagens, a gente trabalhava na empresa com equipamentos hidráulicos, a gente tinha um problema no pinhão e cremalheira, na parte da engrenagem, ela ser meio quadrada demais, vamos dizer assim, o formato dela. E chegou num ponto, a gente fez uma análise, a gente teve que fazer uma análise destrutiva de um pinhão, e a gente chegou vamos dizer assim, o nosso engenheiro lá chegou na questão da gente fazer um tratamento térmico de cementação e uma nova geometria para engrenagem. Aí a experiência da senhora, qual foi a melhor solução? Se um dos dois chegaria ou tem que ser os dois, infelizmente? Então, uma das coisas que a gente tem visto muito em engrenagem é que as engrenagens, na verdade, são engrenamentos, né? Então, assim, uma engrenagem não trabalha sozinha. Então, muitas vezes, e obviamente você tem um pinhão e uma engrenagem, um fica rodando mais do que o outro, então acaba tendo desgaste em um e não tendo no outro.
O que a gente tem visto é que quando você vai trocar, ou você tem que trocar os conjuntos, entendeu? Porque essa questão dimensional, ela é muito determinante, né? Então, e a gente já viu engrenagens dos mais variados tipos, e algumas com determinadas características de dureza na superfície, outras com dureza menor. Então, assim, existem várias literaturas sobre engrenagens. Vale a pena você dar uma olhadinha lá e pensar o seguinte, quando você vai trocar, eu sei que às vezes tem engrenagens monstruosas de grande, e aí vou trocar do conjunto, mas você tem que fazer todo um estudo, tá? Um estudo para você... Não adianta você trocar uma coisa e daqui a pouco você gasta maior dinheiro para trocar, mas aí dura pouco. E eu vou dizer, muitas vezes acontece isso. Você gasta muito dinheiro para fazer uma restauração, um reparo, e daqui a pouco está falhando de novo. Então, é melhor sempre entender bem o que está sendo feito. Tá? Tá ok, muito obrigado. Domingos. Eu achei muito interessante aquele dado da fadiga na solda que a professora mostrou naquela flange, né? Só que, então, a solda ela tem que ser longitudinal no sentido do esforço que ela vai fazer para a fadiga, é isso? Não transversal? Exatamente. Então, assim, uma das coisas que você vai ver na fadiga, e assim, de uma forma geral, quando você vai projetar, é que sempre que você restringe, você concentra a tensão. E isso, para a fadiga, é um prato cheio para nuclear uma trinca. Então, várias vezes a gente vê assim, na hora que o pessoal vai, por exemplo, vai pegar num tanque, vai botar uma escada. Às vezes não se toca que está colocando a escada direto soldado num tanque. Não pode fazer isso, você tem que pegar, botar um pad, aí você vai soldar em cima do pad com uma distribuição de tensões, justamente para você não concentrar uma tensão num ponto. E o que acontece aí é que justamente o pessoal quis colocar um suporte, que era só um suporte para as tubulações, e restringiu o próprio movimento natural que aquele componente deveria ter. Tanto que você vê que o fabricante, ele entrega o componente assim, mas o pessoal, na hora que vai fazer os suportes, o pessoal solda aqui, porque acha que tem que soldar ao redor de tudo, não percebe que aquilo ali é um projeto, aquilo ali foi pensado. O cara não deixou aqui sem solda porque ele não quis soldar, ou não é isso, ele deixou sem solda justamente porque essa solda aqui era importante, essa aqui não deveria ter acontecido, né? Então, essas soldas aqui, tanto que eles fizeram depois uma inspeção e viram que todas as juntas que tinham sido soldadas fechando aqui transversal ao tubo, todas já estavam trincadas, né? Então, assim, tem que saber, né? Está sujeito à fadiga? Dá liberdade, não restringe, né? Certo, professor. Muito obrigado aqui. Muito bom, Rafael. Teve bastante perguntas, hein? Entendeu? Quase 10 horas aí, o pessoal ainda está aí. Tu viu só? O pessoal gostou. Que bom. Eu gostei muito também. Muito obrigada. Nós que agradecemos a tua presença. Foi incrível a palestra. Eu acho que, assim como eu, acredito que todos os 76 colegas que tivemos conseguiram agregar bastante conhecimento depois da sua explicação. Foi incrível. Tivemos bastante comentário positivo no chat, até depois, se quiser dar uma olhadinha. E também agradecer a Annelise por contribuir essa noite com a gente, mais uma SAEP que a gente está iniciando, eu e o Rafael essa semana. Então... Começamos bem nossos primeiros eventos já. Nossa, muito bem. Começamos lá em cima. Sim, então... Agradecer mesmo a presença e o carinho também que teve com a gente esse tempo todo. Obrigado pelo sim que tu deu para nós ali, desde o LinkedIn, no e-mail, no WhatsApp, né? Que
A gente sabe que durante o dia a dia tem trabalho, tem um monte de coisa, e tu mesmo assim disponibilizou esse tempinho para passar essa experiência que tu tem, né? Essa bagagem para todos nós. Eu tenho certeza que todo mundo que entrou de um jeito vai sair com muito mais conhecimento agora. Então, só agradecer de coração. Eu também agradeço muito, pessoal. Muito obrigada e eu adorei, viu? Então tá. Então agora eu declaro como encerrado nosso evento. Obrigado, pessoal, por ter ficado até aqui neste momento. E era isso. Parar a gravação agora. E sobre a pergunta do canal do YouTube, eu mandei aqui, vou mandar de novo aqui, o Dona Elise. Deixa eu mandar aqui para ela. Aqui. É este canal dela. Era isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Aí, ó, 10 horas. Adorei, pessoal. Fechou em ponto. Muito bom.